Boa noite a todos, nossos cumprimentos às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores. Saudamos também nossos visitantes, o senhor Dinei Cruz, da RDX, ao Alexandre Miller, sejam sempre bem-vindos. E a todos que nos assistem pelas redes sociais da Câmara Municipal de São Mateus do Sul e aos nossos servidores. Passo a palavra à primeira secretária para verificação e declaração da presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Alana Feijó, e dos vereadores Cássio Kotke, Neuma Cuco, Wagner Wolff, Walter Pchivitoski e Omar Pichete Remoto, nesta sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a segunda sessão ordinária, referente à segunda sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias da ordem desta sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão, teremos projeto de lei do Executivo 2 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 3 de 2026 em primeira discussão e votação, projeto de lei do Executivo 4 de 2026 em primeira discussão e votação, requerimento e indicações. Neste momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. São Mateus do Sul, 9 de fevereiro de 2026. Ofício conjunto, 5 de 2026. Ilustríssimas vereadores e vereadoras. Assunto: criação de Secretaria do Turismo e da Cultura. Ele foi enviado pelos representantes da Associação Comercial, do IGEMAT, do Codesamas, Braspol, CDL e do Carolinca. Ofício 78 de 2026, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, temos a honra de solicitar a vossa senhoria a convocação de comissões de finanças e orçamentos e também o empréstimo das dependências da Casa de Leis, bem como o apoio técnico dos aparelhos de transmissão, som, para a sessão de audiência pública a realizarmos no próximo dia 27 de fevereiro, sexta-feira, a partir das 13h45, em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º, artigo 48 da Lei Complementar 101/00. Na ocasião, faremos a avaliação e demonstração de cumprimento das metas fiscais relativa ao terceiro quadrimestre orçamentário, setembro e dezembro de 2025, para que os entendemos, convite a vossa senhoria e os demais vereadores. Na oportunidade, subscrevemos. Fernanda Garcia Sardanha, prefeita municipal. Ofício 11 de 2026, do Lar São Mateus. A Câmara Municipal de São Mateus do Sul, aos cuidados do Walter Pchivitoski. Comunicação de recebimento de recursos públicos. Prezados senhores, viemos por meio desses comunicar a essa respeitável Casa Municipal o recebimento de recursos públicos municipal no valor de R$ 567.598,73. O referido recurso é oriundo do termo de colaboração 2 de 2026, firmado entre a Prefeitura Municipal e a Organização de Sociedade Civil Lar São Mateus, entidade sem fins lucrativos que atua na área da assistência social básica, por meio dos serviços de conveniência e fortalecimento de vínculos. A OSC desenvolve atividades educativas, recreativas e preventivas com finalidade de proteger e prevenir situações de vulnerabilidade social, atendendo 150 crianças na faixa etária de 5 a 10 anos, conforme plano de trabalho aprovado. Ao ensejo, apresentamos nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ângela Cabral Sakurai, presidente do Lar São Mateus. Eu li lá no outro. Coloquei o nome de todos. A vereadora Jussara do Carmo Skłodowski Ferraz e demais vereadores, no uso de suas atribuições conferidas, artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, apresenta à mesa diretora o seguinte projeto de lei do Legislativo, de natureza ordinária. Projeto de lei do Legislativo 1 de 2025.
26. Institui o Dia Municipal de Movimento da Cultura Flashback, no calendário oficial de eventos do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Sala das Sessões, 6 de fevereiro de 2026. Jussar do Carmo Skodoski, Gisley Ferreira Terres, Marta Regina Senta, Cássio Juliano Pereira Kotke, Irineu Lepinski Macuco. Emenda aditiva 1 de 2026, o projeto de lei complementar do Executivo, número 8 de 2025. Acrescenta os artigos 154A e 154E ao projeto de lei complementar do Executivo, número 8 de 2025, que institui o novo Código Tributário do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Sala das Sessões, 9 de fevereiro de 2026, Wagner Cib de Souza Wolff e Alana Feijó, Santa Clara. Obrigado, secretária. Também registrar a presença da senhora Yara Portes, do senhor Hugo Lopes, do senhor Leonardo Staniszewski, sejam sempre bem-vindos. Encaminho os ofícios e as matérias recebidas por essa Casa de Leis para os departamentos competentes, tendo em vista a apresentação da emenda aditiva pelos vereadores Wagner e vereadora Alana, transfere-se então a tramitação do projeto de lei complementar do Executivo 8 de 2025 para a próxima sessão. Iniciaremos então a ordem do dia e a palavra está com a secretária para anunciar o projeto de lei. Projeto de lei do Executivo 2 de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no exercício de 2026, na importância de R$ 3.000. Projeto do Executivo número 2, 2026, em sua primeira discussão e votação, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos então à secretária para a leitura do projeto do Executivo 3, 2026. Projeto de lei do Executivo 3, 2026. Cria o Conselho Municipal de Esporte de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto que vem do Executivo 3, 2026, em sua primeira discussão e votação, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores presentes nessa sessão. Com a palavra, secretária. Projeto de lei do Executivo 4 de 2026. Institui o Fundo Municipal para o Esporte de São Mateus do Sul, FME, e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 4 de 2026. Ele está em sua primeira discussão e votação. Está aberto para discussão, para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Assim seguimos, então, passamos aos requerimentos. Com a palavra, secretária. Requerimento 19 de 2026, de autoria de Wagner Wolff e Alana Feijó. Convocação da Secretaria Municipal de Administração para prestar esclarecimentos acerca dos contratos administrativos 105 de 2021 e 27 de 2022. Inadimplemento de obrigações trabalhistas e risco de paralisação de serviços essenciais. Requerimento 19, 2026, está para discussão. Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Wagner Wolff. Vereador. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, como de rotina, desejo uma boa noite a Vossa Excelência. Na sua pessoa, cumprimento aqui meus colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, o vereador Pichetti, que também está presente de maneira online, a população que se faz presente aqui nessa final de tarde, começo de noite, na Câmara Municipal e, claro, muito especial a população de São Mateus do Sul, que está sempre nos acompanhando também. Senhor presidente, eu faço questão de, antes de falar sobre esse requerimento, porque acho que requerimento de convocação de secretário, acho que é o primeiro que a gente faz nessa legislatura,
E eu gostaria de explicar o porquê que eu estou apresentando ele, né? Eu deixei muito claro na justificativa do meu requerimento que não é um requerimento de hostilidade com relação à secretária, muito pelo contrário. O problema é que esse tema é bastante urgente, acho que todos os colegas vereadores já foram procurados pelas funcionárias das empresas terceirizadas da prefeitura, especialmente essas que executam o contrato de varrição e o contrato de limpeza e conservação da Secretaria Municipal de Saúde também, que há um problema que a empresa não pagou parte dos salários de dezembro e agora venceu o salário de janeiro também, e elas não receberam. E o problema é que essas servidoras, elas estão todas no escuro, tanto que elas procuraram, vieram até aqui, mas que mandaram mensagem para mim, mandaram para os colegas também, né? E elas não sabem o que está acontecendo e não sabem como se posicionar e não sabem quando que vão receber. Então, esse requerimento de informações é para que a secretária municipal da administração venha até a Câmara Municipal para explicar o que está acontecendo e o que o Poder Executivo adotou de medida para conservar e proteger esse direito delas, né? A gente sabe, a responsabilidade primária é da empresa a qual elas têm vínculo empregatício, né? Mas o município de São Mateus do Sul é tomador desse serviço e também os colegas sabem que eventualmente pode ter responsabilidade lá na frente por esses débitos trabalhistas. Mas é mais para dar uma resposta para elas. Poderia ser feito por meio de requerimento de informações? Poderia. O problema é que os requerimentos eles têm um prazo para resposta e eu temo que essas funcionárias elas não têm esse tempo disponível para resposta, né? Então, é por isso que eu estou apresentando o requerimento, para que a gente dê pelo menos um quadro para elas do que está acontecendo e quais medidas a prefeitura adotou para que os direitos delas sejam preservados. Porque nós estamos falando de funcionários que recebem R$ 1.500, R$ 1.600 por mês. E esse dinheiro, nós sabemos que no Brasil não se vive com esse dinheiro, né? É para comer, é para pagar a luz, é para pagar a água, é para comprar o gás, são para pouquíssimas coisas. Então, para elas faz muita falta, né? É um drama muito grande. Eu acredito que a Câmara tem que ter um posicionamento com relação a isso. Também deixo como sugestão para a mesa diretiva aqui da Câmara Municipal. Eu expliquei para elas, não existe solução mágica. Nós, vereadores, não podemos ingressar no processo e lá representar elas e brigar para que elas recebam esse dinheiro. Isso é uma coisa de uma relação privada que elas têm com a empresa, né? O sindicato deve estar representando elas, o sindicato da categoria delas, mas talvez a Câmara poderia enviar um ofício ao Ministério Público do Trabalho, presidente, para solicitar que eles também acompanhem essa situação, para que se dê maior celeridade, né? Então, elas precisam receber e nós precisamos, pelo menos, fiscalizar a execução desse serviço de fiscalização dos contratos administrativos para proteger os interesses dela. Por isso que eu peço o apoio dos colegas na aprovação desse requerimento. Muito obrigado. Obrigado, vereador. O vereador Cássio, com a palavra. Primeiramente, uma boa tarde, uma boa noite a todos que se fazem aqui presente, os vereadores, nosso presidente, os funcionários dessa casa. Só para a gente entrar numa discussão dessa situação, né, Wagner? Eu concordo plenamente com o teu requerimento, até trouxe, né, em outras sessões aí essa reivindicação que parte dessas funcionárias. Sabemos que o saldo, né, que elas recebem já não é o que seria excelente para se viver, para ter uma família. E entendemos também da dificuldade de algumas empresas, né, de alguns CNPJs em se manter aí, né, na área de trabalho, na atuação, para gerir esses contratos. Mas não podemos aí estar diariamente recebendo, né, essas reivindicações desses funcionários, porque já está demais. Concordo contigo, acho que temos que tomar aí uma providência urgente, tanto, né, conversando aí com a empresa, com a nossa secretária ali, para que seja, né, evoluída essa situação de forma mais coerente possível, para a gente ajudar esses profissionais aí. Só para acrescentar na tua indicação aí, Wagner. Obrigado. Está para votação o requerimento 19/2026. Concluída a votação. Aprovado o requerimento 19/2026 pelos vereadores dessa sessão, com votos contrários da vereadora
Gi. Justificativa de voto, professora Marta, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite ao senhor, aos demais colegas vereadores e vereadoras, aos funcionários aqui da Câmara, a população que nos assiste pelas redes sociais e a população aqui presente, a imprensa, a todos que estão aqui tendo a paciência de nos ouvir. Eu fico bem preocupada também, vereador Wagner, porque eu tenho certeza absoluta aqui que todos os colegas, inclusive, já se empenharam também em busca dessas informações. E, claro, a gente acaba tendo um contato talvez maior com a prefeitura ali, toda hora eu estou incomodando bastante dentro da prefeitura, e para o vereador ter ideia, não é somente uma empresa do município, empresa também do Estado, contratada, aliás, pelo Estado. Ontem eu estava conversando com o pessoal da limpeza, da escola estadual também, e até ontem à noite eles também não tinham recebido. Então, quer dizer, a prefeitura, ela mantém as suas responsabilidades em dia e paga em dia. Como que eu tenho uma empresa, eu recebo e eu não pago os funcionários? Eu acho que isso é uma coisa inadmissível. Por isso que, às vezes, eu falo dos riscos da terceirização. Eu tenho uma preocupação bem grande, porque quando a gente fala de terceirização, nós acabamos perdendo o controle de cuidar dos funcionários, de estar atento aos funcionários, e até com a questão de pagamento. Porque agora o sindicato está... Mas eu tenho funcionários na rede estadual que não recebem desde setembro do ano passado. Isso é um absurdo. E a questão depois de que a empresa está ali, aconteceu um problema, a empresa é notificada, é um monte de prazo para que a empresa... Isso aí também teria que ser revisto. É um monte de prazo para que a empresa dê as suas justificativas do porquê. Enquanto isso, nós estamos com os funcionários das terceirizadas aí, pedindo dinheiro emprestado para conseguir comprar comida para botar dentro de casa, botar na panela. E isso acontecendo aqui, acontecendo em todo o estado do Paraná. Então, é algo assim que eu fico muito triste e muito preocupada com a questão da precarização mesmo que tá acontecendo. E sem contar aí os prejuízos para as pessoas que, infelizmente, estão mandando mensagem aqui e dizendo, não temos dinheiro para comprar comida. Enquanto nós estamos aqui, tomando nossa água aqui, nós temos pessoas lá que não sabem o que vão colocar na panela daqui a pouco. Obrigado, vereadora. Vereadora Gi, com a palavra. Boa noite a todos novamente. Primeiro, eu peço desculpa aos meus colegas ali, que eu quis me inscrever ali e acabei dando um clique ao contrário ali, mas de maneira nenhuma eu sou contra o requerimento, muito a favor. E contar a vocês que também, igual como o vereador mencionou, fui procurada também, referente a esses salários. Até entrei em contato com o secretário de governo, João Paulo Gugelmin, e ele me falou a seguinte resposta, que a prefeitura realizou o pagamento devido à empresa do acerto da rescisão, assim como com as colaboradoras da rescisão, com as colaboradoras e a de responsabilidade da empresa. Porém, a prefeitura, juntamente com a secretaria, estarão fazendo o possível dentro da lei para ajudar. Só para dar só para vocês entenderem que, assim como ele foi procurado, nós também procuramos e também estamos correndo atrás para que se normalize essa situação o mais rápido possível. Muito obrigada a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Wagner, com a palavra. Só que eu gostaria de agradecer o voto favorável dos colegas vereadores aqui. Eu sei que os colegas têm esse contato direto lá com o Poder Executivo,
mas para mim é muito importante que a secretária venha até a Câmara Municipal, porque por um requisito de transparência mesmo, porque a Casa do Povo é aqui no plenário que a gente discute os temas, né? Então acho que é muito importante que venham até aqui, esclareçam tudo isso, para que todo mundo assista, para que todo mundo acompanhe, por um critério de transparência. Eu concordo, vereadora Marta, eu tenho um posicionamento assim, extremamente aberto sobre meu posicionamento ideológico, meu posicionamento político, né? O pessoal confunde muito os liberais com os conservadores. Os conservadores não são tão favoráveis assim também à privatização de maneira assim desmedida. Por exemplo, muito pouco se fala, fugindo um pouquinho do tema, mas brevemente, muito pouco se fala, vereadora Marta, da queda de qualidade dos serviços da Sanepar e da Copel, depois desses movimentos de ofertas públicas, né? O pessoal não fala porque grande parte desses pacotes de investimento, o pessoal não acompanha, mas está sendo executado com o dinheiro da venda das ações da Copel. Eu vejo que o pessoal comemora, mas não percebe os riscos para o futuro. E é muito importante, eu falo isso abertamente, porque tem setores que a privatização cai muito bem. Por exemplo, são de rodovias, de portos, aeroportos. Agora, tem setores que são essenciais. Eu sempre fui um grande crítico a, por exemplo, a tentativa de privatização de empresas de serviços públicos que são sensíveis. Por exemplo, água e saneamento, de autonomia de energia elétrica. Eu fui um grande crítico, por exemplo, quando teve aquele movimento de privatização de algumas escolas. Eu coloco entre aspas privatização, porque era uma oferta de escolas para administração por parceiros privados, aquele parceiro amigo da escola. Porque se o Estado começar a falar, assim, já tem, fala assim, tem que diminuir o tamanho do Estado. Mas se você não for cuidar de segurança pública, se não for cuidar de educação, se não for cuidar de saúde pública, vai cuidar do quê? Daí os nossos impostos vão servir para quê? O que eu cobro essas empresas têm que ser muito bem geridas. Elas não podem ser alvo, por exemplo, de políticos ou de partidos políticos que vão lá para assaltar essas empresas e cometer os rombos milionários que viram aqueles casos de corrupção. Agora, tem empresas que realmente têm que ser bem geridas, né? E essa parte do serviço público é essencial a gente falar sobre isso, porque nós, como tomadores desse serviço, nós não, mas o Poder Executivo, né? A parte, depois, vereador. Com certeza, também tem essa responsabilidade de fazer essa fiscalização, por isso que eu pergunto, né? O requerimento de convocação do secretário já tem que vir com os quesitos previamente apresentados. Tanto que eu coloquei ali, para a gente identificar, olha, quando que começou, para a gente... Assim, não vai conseguir deixar o que foi para trás, mas pelo menos prevenir o que vem para frente, porque nós vamos ter futuras empresas e tem que garantir que essas empresas não voltem a cometer esses erros. E eu falo abertamente dessa empresa que foi contratada, que é a Fortris, que é a antiga Flama, sempre foi uma empresa muito séria perante o município, sempre teve contrato, sempre executou muito bem. A gente sabe que as empresas eventualmente atravessam problemas difíceis, né? Isso faz parte do mercado privado também. Mas aqui, essencialmente, na Câmara, a gente tem que ter uma preocupação com o serviço público, e a minha preocupação e se essas funcionárias amanhã falam, não estou recebendo, vou parar de trabalhar? Aí a gente fica sem a limpeza e conservação das ruas, fica sem limpeza e conservação dos postos de saúde, e isso traz um enorme risco para todos os são-mateuenses, né? É por isso que tem essa preocupação, e sei que todos os colegas têm também, por isso que votaram favorável. E eu agradeço aqui mais uma vez. Então, só para lembrar que hoje também eu conversei com alguns funcionários de uma empresa terceirizada e estão super felizes com o trabalho, felizes com o pagamento, me ajudaram a carregar uma porção de coisas hoje para a escola também e estão felizes e com os salários em dia. A minha preocupação, vereador, também é a seguinte, eu creio que essas empresas deveriam ser investigadas. Tem muita empresa por aí que muda o CNPJ e aí entra na concorrência de novo e continua fazendo a mesma coisa. Obrigado, vereadora. Acredito que todos os vereadores receberam essa demanda, mas é muito importante, vereadora, deixar registrado, né, e dizer que o requerimento junto ao Ministério do Trabalho, não fazemos somente com a mesa diretiva, mas assinado por todos os vereadores, já está sendo providenciado. Com a palavra, secretária. Requerimento 20 de 2026, de autoria Cássio Cotke, Gido Celeiro, professor da Marta, Jussara Ferraz, Omar Pichetti, Walter Pchivitoski e Irineu Macuco. Informar quais foram os motivos da interrupção e da regularização do fornecimento de água nos últimos dias, esclarecer a origem da sujeira e da turpidez observada nas águas, indicando se houve rompimento de rede, manutenção, limpeza de reservatórios ou outros fatores técnicos.
Informar se foram realizados testes de qualidade e potabilidade da água, encaminhando os respectivos laudos. Esclarecer quais medidas emergenciais foram adotadas para normalizar o abastecimento e garantir água em condições adequadas de consumo. Informar quais ações preventivas foram implantadas para evitar novas ocorrências semelhantes. Requerimento 20/2026 está para discussão. Vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Cássio Kotrick. Vereador, com a palavra. Somente para aqui ressaltar, né, que esse requerimento eu tinha feito no início de janeiro, como a gente não estava aí ainda, né, tendo as sessões, então acabou vindo, né, na segunda sessão ordinária aí da Câmara, mas fica aqui, né, a minha pergunta do porquê, né, que nesse final de ano aí de 2025 a Sanepar direcionou para a nossa população uma água turva e em muitos locais nem água tinha na torneira. Só para ficar aqui a minha crítica e peço esclarecimento e espero que com urgência essa casa receba, né, a justificativa do porquê da população ter de tomar aí água marrom ou nem receber água em suas casas. Obrigado, vereador. Requerimento 20/2026 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Justificativa de voto, inscrito o vereador Wagner Wolff. Com a palavra, vereador. Obrigado, presidente. E apenas parabenizar o vereador Cássio pelo requerimento apresentado e se encaixa perfeitamente no que a gente acabou de discutir no outro tópico com relação quando você tem serviços públicos prestados por concessionários de serviços públicos que não são bem executados, né? E causa esses transtornos à população. Porque, veja, a água é um bem essencial à vida, né? E é por isso mesmo que tem um interesse público muito grande, né? Protegido pela Constituição Federal, inclusive, que esses serviços sejam bem executados. Nós corremos o risco quando se perde o controle dessas empresas, é justamente isso, a gente tem uma piora dos serviços públicos, e é uma piora de serviço essencial. Eu sei que o presidente, o vereador Walter, tem um contato bastante com os fumicultores, também sabe, por exemplo, como eles sofrem com a Copel na época de secar o fumo. Basta uma queda de tensão ali para perder uma estufa inteira e foi-se o ano inteiro. E é por isso que a gente tem que ter essas cobranças muito fortes. Da Copel foge um pouco de nós. Mas água e saneamento básico é um serviço público municipal, né? A Sanepar tem um contrato com o município de São Mateus do Sul e realmente somos nós, vereadores, que temos que fazer essa cobrança. Por isso que eu aprendi que quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente não pode deixar passar, para parabenizar o vereador pela iniciativa e com certeza uma resposta que todos nós queremos escutar da Sanepar. Obrigado, vereador. Passamos então às indicações. Iniciamos pela indicação 406/2025. Indicação 406/2025, de autoria Gido Celeiro, José Ferraz, professor da Marta, Cássio Kotrick e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a instalação de lombadas na área urbana da comunidade do Lajeado, na reta localizada antes da escola, na PR 151, visando aumentar a segurança dos motoristas, pedestres e da comunidade local. Indicação 406/2025 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretária. Indicação 1/2026. Autoria Gido Celeiro, José Ferraz, professor da Marta, Cássio Kotrick e Neuma Cuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a colocação de uma lixeira tipo container em frente à Escola Municipal Olívio Wolff do Amaral, a fim de organizar o descarte de resíduos no entorno da unidade escolar. Indicação 1/2026 está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos para a próxima. Indicação 2/2026. Autoria Gido Celeiro,
Jussara Ferraz, professora Marta, Cássio Cótico e Neu Macuco, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a colocação de uma lombada na rua Eduardo Espada, em frente ao agropecuário Água Bento, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança dos pedestres e moradores da região. Indicação 2/2026 está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima. Indicação 3/2026, de autoria de Neu Macuco, Walter Pichvitoski, Jussara Ferraz, Gildo Celeiro, Cássio Cótico e professora Marta. Solicitando a excelentíssima senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha que notifique ao DENIT, cobrando a manutenção do trecho que inicia desde a ponta da saída para Curitiba, BR-476, até a proximidade do atacadista Mariano, nesta cidade, para que seja feita a manutenção do calçamento e da ciclovia neste mesmo trecho. Indicação 3/2026 está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Passamos para a próxima. Indicação 4/2026, de autoria de Neu Macuco, Walter Pichvitoski, Jussara Ferraz, Gildo Celeiro, Cássio Cótico e professora Marta. Que a excelentíssima prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha solicita ao departamento competente criar projeto e executar a elevação do palco de apresentações na Rua do Mate, nesta cidade. Indicação 4/2026, ela está para discussão. O vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu Macuco. Vereador, com a palavra. Boa noite, presidente, demais vereadores, vereadoras, população presente. Na verdade, a Rua do Mato hoje é muito utilizada, né? Foi uma boa coisa, foi construída no passado, né? Então, hoje é um ponto de referência. E eu vendo assim, até o Alexandre me participa muito lá, eu vejo que agora no Natal aí, o pessoal me cobrou muito, e eu acho com razão, né? Eu acho que está muito baixo o palco, né? Quem fica no fundo lá, o pessoa sentada, não consegue ver quem está se apresentando lá. Então, a pedido da população, claro que foi um estudo, mas eu acho que é bem importante fazer uma elevação do palco. Daí a pessoa acompanha mais. Sabe o que está acontecendo lá assim? Fica o pessoal na frente, né? Lá do fundo não consegue ter uma visão do que uma apresentação, que tem bastante apresentação, né, no Natal, fim de ano. Então, acho que não estudo, mas nós levantar lá pelo menos uns 60, 70 centímetros, eu acho que vai ficar bem no ponto. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Está para votação a indicação 4/2026. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Na justificativa de voto, com a palavra, vereador Cássio. Parabéns pela indicação, vereador Irineu. Só ressaltar que na hora que for feito esse estudo ali, tem que cuidar que, como sempre é montado ali as treliças, as traves, que vai a parte de iluminação, né, do palco, e tem as vigas, né, que acabam não dando o pé direito, né, que precisa, às vezes, para essa apresentação. Tem que fazer um estudo, né, um levantamento bem certinho, levar em consideração nessa hora. E assim, eu achei importante essa tua indicação, porque há um tempo atrás eu trouxe aqui para a Câmara também a questão do parque, né, o parque de exposição ali, que sempre recebe shows nacionais. Até teve um show que eu acabei indo, que eu acho que era Ana Castela, um ano, 2 anos atrás. E nesse show o público reclamou, que realmente umas 2, 3 mil pessoas, mas ninguém conseguiu ver a artista, porque o pé direito do palco é muito baixo. Então, muito importante tua indicação, até porque se trata, né, da cultura aí do nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos para a próxima indicação. Indicação 5/2026, de autoria de Cássio Cótico, Gildo Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Pichvitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção de iluminação pública, com substituição de lâmpada queimada na rua de Miracunha, em frente ao 541, visando restabelecer iluminação adequada no local. Indicação 5/2026 está para discussão, está em votação.
Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 6 de 2026. Autoria Cássio Kottke, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Walter Pchivitoski e Omar Pichetti, que após aprovação em plenário, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal sugerindo a formalização de acordo de cooperação com o município de Antônio Olinto, Estado do Paraná, com o objetivo de unir esforços técnicos, operacionais e materiais para a recuperação e manutenção das estradas vicinais localizadas na divisa entre os municípios, conforme os critérios e termos a serem definidos em instrumento próprio. Indicação 6, 2026, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 7 de 2026, de autoria de Cássio Kottke, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Omar Pichetti e Walter Pchivitoski, que após aprovação em plenário, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a manutenção da iluminação pública da Avenida Ulisses Faria, no trevo próximo ao posto Triângulo, onde se verifica a existência de lâmpadas queimadas, comprometendo a visibilidade e a segurança no local. Indicação 7, 2026, está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos à próxima indicação. Indicação 8 de 2026, de autoria de Cássio Kottke, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Omar Pichetti e Walter Pchivitoski, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a colocação de uma lombada na rua Ulisses Faria, nas proximidades do número 1815, com finalidade de reduzir a velocidade dos veículos e garantir maior segurança aos moradores e pedestres. Indicação 8, 2026, para discussão, para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para a próxima indicação. Indicação 9 de 2026, de autoria Cássio Kottke, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Omar Pichetti e Walter Pchivitoski, que após aprovação em plenário seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a colocação de uma lombada na rua Emílio Promo, nas proximidades do número 345, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos e aumentar a segurança dos moradores e pedestres. A indicação 9, 2026, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos para a última indicação do dia de hoje. Indicação 10 de 2026, de autoria do Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, Gido Celedo, Cássio Kottke, professora Marta, que a excelentíssima senhora prefeita municipal Fernanda Garcia Sardanha solicita ao departamento competente a enviar ofício ao senhor Hilton Santin Roveda, diretor-presidente do Departamento de Trânsito do Paraná, DETRAN, solicitando a de doação de veículo tipo picape ao município de São Mateus do Sul, ao Departamento Municipal de Trânsito. Indicação 10, 2026, está para discussão. Escrito para fazer uso da palavra o vereador Irineu Macuco. Vereador. Foi pedido um carro, né, para o Detran, né? Só que eu acho que, segundo a Aramida, que é um carro mais longo, né, para transportar as placas. Que eu vejo uma situação esse dia, estão transportando umas placas, e as placas são uns 3,5 metros, eu acho, bem desconfortável. Então, segundo ele, esse carro vai atender muito bem eles para, como diz, primeiro que dá o exemplo, né? Não vai levando placa em cima de, como está acontecendo aí, tá? Então vamos pedir um carro adequado para transportar as placas. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Iniciamos, então, o grande expediente. Perfeito. Votação. Perdão, somente retornando aqui.
Ele está, agora corrigido aqui, está para votação a indicação 10/2026. Acho que o vereador... Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Agora sim, passamos então ao grande expediente. Passamos então à liderança partidária. Vereador inscrito para fazer uso da palavra, vereador... Obrigado mais uma vez, Não. presidente. Vereador, é que ele só deu um delay aqui. Eu vou retornar à tribuna livre, que a vereadora Alana está inscrita para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereadora. Obrigada, presidente. Uma boa noite ao senhor, aos demais colegas vereadores, a todos que se fazem aqui presentes, aos que nos assistem pelas redes sociais. Queria hoje usar a tribuna para falar, né? Como todos sabem, estou numa fase nova da minha vida, uma fase de mãe. Na sessão passada, precisei me ausentar um pouco antes, não deu tempo de usar a tribuna. Mas reafirmar, né, o compromisso que a gente tem com a população de exercer a nossa função de vereadores, com as nossas cobranças, com as nossas discussões, trazendo as demandas aqui para dentro dessa casa. Me colocar sempre à disposição, né? Fiquei ausente por 4 meses, né? Às vezes a gente não respondeu alguma demanda, quem puder nos enviar novamente para a gente estar tratando aqui, que a população me procurou bastante, mas a gente está se readaptando, né? Agora com o bebê, mas o trabalho continua e a gente segue firme. É uma questão que eu queria colocar aqui também, que recebi muito no retorno das aulas. Primeiramente, desejar um excelente ano letivo para todos os professores, para as crianças e para os pais do nosso município. É a questão da lista de materiais, né? A gente sabe que o município entregou um material para os alunos, e isso é importante, né? Quero parabenizar essa atitude, mas ainda a lista de materiais coletivos é intensa, é extensa, e os pais ainda tiveram muita dificuldade de comprar. E algumas coisas que os pais relataram para mim, que tem algumas questões permanentes, assim, que o aluno pode usar mais de um ano, e todo ano é pedido esses materiais. Então, eu quero deixar aqui para a gente estar, né, reelaborando essa lista junto com a Secretaria de Educação, vendo o que realmente é necessário esse material coletivo reduzir, para que o município também possa contribuir com esses materiais coletivos nas escolas. Porque a gente paga imposto e a gente precisa que esses impostos sejam retornados em forma de trabalho para o nosso município. Aí chega na metade do ano, o CMEI, a escola tem que fazer festa, a PMF tem que arrecadar dinheiro para comprar material de limpeza, para comprar material de higiene para os CMEIs, para as escolas, que também não pode acontecer, né? O município tem que estar colaborando nessa parte com nossos CMEIs, com nossas escolas. Então, aqui é uma crítica construtiva, né, para que a gente possa trabalhar em cima disso, nas listas de materiais, para que os pais não precisem estar comprando. Tem pais que têm mais de um filho na escola e todo ano tem que comprar todo esse material, né? Uma lista bem extensa, até recebi várias aqui dos pais. Então, a gente tem que estar... Fica aqui a minha cobrança para que nos próximos anos a gente possa readequar isso. E outras questões que a gente vai estar trazendo aqui, né, no decorrer das sessões, e as nossas cobranças do dia a dia. Citar também que hoje ainda conversei com o Clérito. Em 2024, eu destinei uma emenda junto ao vereador Enéas, o ex-vereador Enéas, de 120 mil para a iluminação. E hoje, em conversa com o Clérito, vai ser comprado mais hastes, mais lâmpadas também para estar fazendo a iluminação. Conversei com o Renilson também, vai ser colocado uma iluminação melhor ali na Vila Verde, dos 2 lados da rua, porque ali como... A gente vê lá, tem um poste tem de um lado, no próximo poste tem do outro. Agora o Renilson falou que vai ser feita a colocação dos 2 lados, completando ali para ficar mais claro, vai ficar bem bom ali.
Então, a iluminação está sendo feita, quero parabenizar, né, o trabalho das equipes ali, que está ficando claro, né, mais claro ainda no nosso município, e fica bonito também, e fica seguro, né, para as pessoas que transitam ali. Então, deixo aqui que a gente cobra, mas a gente também ajuda, a gente também contribui, né, para que o trabalho seja feito. Obrigada, presidente. Um abraço e boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Passamos, então, à liderança partidária. Vereador Wagner Wolff. Obrigado mais uma vez, presidente. Eu uso esse momento da liderança partidária mais para fazer um apelo agora à Vossa Excelência, aos colegas vereadores, na análise do projeto de lei complementar 08 de 2025, que é o Código Tributário Municipal. Então, no final, ali perto da última sessão do ano de 2025, a gente recebeu um projeto de lei complementar, número 8 de 2025, que trata do novo Código Tributário Municipal, né? E a gente já está em discussão dele aqui na Câmara, a gente teria as primeiras votações na sessão de hoje. Eu e a vereadora Lana acabamos apresentando uma emenda aditiva ao texto do Código Tributário, que acabou postergando essas votações. O pedido que eu tenho para os colegas e para Vossa Excelência, especialmente, presidente, é para a gente não confundir agilidade com pressa na discussão dessa matéria. Por quê? Por exemplo, hoje as pessoas acompanharam, nós discutimos aqui, por exemplo, 3 projetos de lei que não houve discussão. Porque tem projetos de lei que eles são mais simples, eles não são tão complexos. Então, quando a gente lê o texto do projeto de lei e a gente entende o conceito dele, a gente examina os riscos, a gente sabe o que vai acontecer, é muito tranquilo de se votar. Por isso que em alguns projetos não há discussão. Mas esse não é o caso desse texto aqui. O que está sendo, que foi apresentado aqui, é um texto aí de mais de 380 artigos, tem mais de 20 anexos, que vai tratar da relação tributária para as próximas décadas do município. Então, se você pegar o Código Tributário atual, ele foi aprovado em dezembro de 2004. Então, ele completou 21 anos de vigência agora, no final do ano de 2025. É muito provável que essa legislação, que a gente vai examinar aqui nas próximas sessões, ela também perdure aí por 2 décadas. É por isso que a gente tem que ter um tempo de análise e tem que ter uma discussão bastante cuidadosa. Eu li esse texto, já apresentei uma emenda, tem outras emendas escritas, já que eu estou amadurecendo elas. Por quê? Porque a gente tem que evitar imprecisões no texto, porque a gente está falando de tributo. Então, a gente sabe que a boca do Estado para pegar dinheiro do contribuinte é sempre muito grande, né? E a gente tem que tomar esse cuidado para que a gente não tenha surpresas nos próximos anos. Então, eu não quero daqui 6, 7 meses, quando tiver em vigência o novo Código Tributário, o pessoal chegar, daí vocês aprovaram que lá que aumentou, por exemplo, a incidência, eu antes não pagava, agora estou tendo que pagar, porque tem esses riscos reais no texto. É por isso que a gente tem que amadurecer bastante. Só a título de comparação, o Executivo, ele criou uma comissão de avaliação do Código Tributário Municipal em 2021. Então, eles ficaram com uma comissão lá aí por quase 5 anos analisando esse texto. Então, não é justo que a gente tenha que discutir, votar e aprovar esse texto, que, para mim, exige muita cautela na análise dele, em 2 sessões desse ano. É por isso que eu faço esse apelo aos colegas, né? Eu acredito que nós temos que discutir isso aqui com o CDL, com a Associação Comercial, com o Codesamas. A gente tem que abrir o leque de discussão com essas entidades, entregar o texto para eles, fazer consulta, para que a gente não tenha, para que a gente aperfeiçoe esse texto, né? Aliás, para mim, os colegas conhecem, a gente sabe, cada colega tem um estilo de atuação. Eu tenho uma preocupação muito grande com a tecnicidade da legislação, para a gente ter textos bem escritos, textos claros, para que a gente não tenha surpresa no futuro. Mas essa função legiferante de apresentar leis, de apresentar emendas, para mim é algo que a gente não pode renunciar. A gente tem que ter uma atuação muito forte nesse sentido, né? Então, por isso que eu peço, a gente não pode confundir agilidade, que eu sei que essa Câmara, durante sua presidência, Walter, tem tido agilidade nos projetos de lei, nas discussões, não tem nada ficando engavetado, não há nada ficando parado, mas existem projetos que a gente tem que ter um tempo de amadurecimento maior, e para mim o Código Tributário Municipal, que a gente vai discutir, ele tem que ter esse tempo de amadurecimento, e a gente tem que ter uma discussão bastante ampla e bastante técnica com relação a esse texto. É a oportunidade que nós temos como vereadores de deixar a nossa marca. Como eu falei, esse texto provavelmente vai ficar em vigência nos próximos 20 anos. Daqui 10, daqui 15 anos, a gente pode falar, não, eu participei das discussões, a gente corrigiu esses vícios. Porque um código tributário, ele pode ser motivo do progresso do município, né?
porque a gente pode estimular a atividade econômica, a atividade empresarial, a atividade industrial, a incentivar o empreendedorismo no âmbito municipal, ou a gente pode colocar diversas travas e diversas amarras. E a gente tem que ter esse cuidado. A gente passou aí, todo mundo acompanha o jornal, o Congresso Nacional, quanto tempo levou a amadurecer a ideia do novo Código Tributário, de uma reforma do Código Tributário Nacional. Vamos guardar as devidas proporções? É o Congresso Nacional. Mas o Congresso Nacional, ele tem lá, tem o Instituto Fiscal do Senado Federal, eles têm diversos assessores, eles têm diversos conselheiros, com certeza teve a atuação da Confederação Nacional das Indústrias e diversas entidades, de auditores, para amadurecer esse texto. Nós aqui somos nós, aqui o Dr. Tom, o Dr. Clóvis, os nossos assessores que tem aqui da mesa diretiva. Vocês sabem que é muito pouco, eles têm muito trabalho, não há tempo, não é... Para os vereadores não existe assessoramento direto nesses quesitos. É nós por nós temos que analisar essa matéria. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muita cautela. Pressa a gente tem que ter, presidente, é na cobrança do executivo de alguns serviços que não estão sendo bem realizados, os colegas sabem muito bem disso. Pressa a gente tem que ter, por exemplo, para cobrar lá da secretária de saúde, plantonista no hospital, a correção da fila de exames, todo mundo sabe, tem gente aí 8, 9 meses esperando exame, a gente não pode. Eu prestei muita atenção na apresentação da excelentíssima senhora prefeita municipal, que teve aqui, fez uma apresentação bastante completa dos investimentos desse ano do Executivo, né? E a gente não tem como deixar de notar, por exemplo, quando ela fala assim que nunca se teve tanto dinheiro nas secretarias. É verdade. Por exemplo, quando você pega lá a Secretaria de Educação, a gente está falando aí de sair de um orçamento de 40 para 80 milhões de reais. E mesmo assim, a gente dobrando o orçamento, nós temos 190 crianças na fila de espera dos CMEs. E a gente não pode. É nesse tempo que a gente tem que ter pressa. A Secretaria de Saúde, idem. Saiu aí de um orçamento de 28 para 59 milhões de reais. Mas a qualidade dos serviços não subiu. E isso é sensível. Os colegas recebem o mesmo tanto de reclamações que eu recebo. E eu tenho certeza que estão acompanhando de perto isso. Esse tipo de tema a gente tem que ter pressa e tem que cobrar, né? Agora, esses textos aqui, a gente tem que amadurecer, a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que refletir bastante, porque eu tenho certeza que esse texto específico, ele vai ditar aí os rumos do município de São Mateus do Sul pelas próximas 2 décadas. Por isso que eu peço a compreensão dos colegas, que a gente tenha bastante cautela, que a gente exercite esse voto de confiança, esse mandamento, esse mandato que a população nos ortogou, porque eles confiaram na gente justamente para esses momentos decisivos. Claro que tem as demandas das comunidades, e eu vejo que os colegas fazem isso de maneira muito bem feita, atração de investimentos. Fico orgulhoso, sei que cada um tem sua bandeira. Os colegas trazem as emendas parlamentares e investimentos que vão ser muito importantes para as comunidades, os pedidos pontuais das comunidades rurais, mas a gente não pode negligenciar algo tão importante como é o novo Código Tributário Municipal, porque, como eu falei, a gente tem uma legislação que nos permita crescer, que nos permita progredir, que a gente tenha um ambiente com a menor regulação possível, que a gente tenha um ambiente que estimule o empreendedorismo, que estimule os negócios, porque a gente precisa fazer São Mateus florescer, precisa fazer São Mateus crescer, e a gente vai crescer através do aumento da atividade industrial, da atividade empresarial, que a gente vai fomentar, gerar novos empregos e vai trazer realmente progresso para a nossa comunidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador, foi considerado, obviamente, esse prazo, né, até porque recebemos há 60 dias atrás esse projeto e a gente trouxe ele para o pleno já na primeira sessão, ou seja, na segunda sessão ordinária. Na primeira a gente teve a presença da prefeita, utilizamos todo o espaço para isso, mas é justamente trazer para o pleno para ter esse debate, conforme hoje já teve aí a emenda do senhor, e isso vai provocar automaticamente aí a discussão. Então, teremos agora mais 15 dias, praticamente, né, 14 dias aí até a próxima sessão, agora tem o Carnaval, para a gente se amadurecemos, avançamos, vem mais, acredito, emendas por aí, e assim seguimos, né, e lembrando que sempre tem também o apoio, né, de toda a nossa estrutura, por mais que ela talvez não seja talvez suficiente, né, mas as pessoas que nós temos aqui, o senhor sabe que são de extrema competência, está à disposição aí para todos os vereadores, né, tirar suas dúvidas. Seguimos então com as explicações pessoais. Escrito para fazer uso da palavra a professora Marta. Professora, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Utilizar aqui para
alguns pais me passando mensagem, e acadêmicos, e com certeza para todos os senhores. Então, a gente está aí com uma orientação, né, do Ministério Público, estamos aguardando aí o desfecho. Fizemos uma tentativa e agora estamos aguardando. Eu quero agradecer aqui a Associação Comercial, ao Codesamas, CDL, IGEMAT, Carolinca, Braspol, acho que falei todos. Né? Quero agradecer o Ramon, né, representante da Associação Comercial, o Gerson Staniszewski, também o Cassiano Souza, que são representantes do Codesamas, a Ângela Zampier, representante do IGEMAT, o Leonardo Staniszewski, representante da Braspol, representando o CDL, Ricardo do Vale, representando Carolinca, seu Írio, também o Alexandre Miller, que está aqui presente, que participa dos conselhos, e parabenizá-los por enviar aqui uma correspondência para a gente, que é uma sugestão da criação da Secretaria de Turismo e Cultura. Eu, enquanto vereadora, em 2017, eu já havia ouvido vocês também e havia, na época, solicitado. Deve ter aí nos arquivos da Câmara, né? Mas vamos pensar para frente e podem ter certeza que vocês têm todo o meu apoio e tenho certeza que dos demais colegas aqui também, porque podemos até ainda ter pessoas que dizem: ah, mas a criação de uma secretaria vai dar despesa, né? Eu penso assim que a criação de uma secretaria é progresso, não é despesa, né? Porque se nós tivermos pessoas competentes, pessoas com vontade de trabalhar, eu tenho absoluta certeza que nós vamos conseguir apoiar ainda mais a nossa cultura, né? E o nosso turismo. Que bem vocês colocaram aqui que hoje o turismo ele está acomodado junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu particularmente, admiro muito a pessoa do Chaves, né? Faz um trabalho excelente, mas eu acredito ainda mais na criação de uma Secretaria de Turismo e de Cultura, como vocês estão colocando aqui, né? Que mais que eu queria falar aqui? Nós temos aqui reconhecidos, né, o título de Terra da Erva Mate e também a capital polonesa do Paraná. Então, temos a obrigação aí de honrar. Então, de antemão, já quero dizer para os senhores que podem enviar o projeto, né? Esse projeto ele precisa partir do Executivo, porque ele gera uma despesa, ele vai criar uma secretaria, mas o meu voto de antemão já é favorável. Tá? E peço aí aos colegas o apoio também. Seria isso. Obrigado pela atenção de todos e uma boa noite. Obrigado, vereadora professora Marta. Passamos, então, ao vereador Irineu Macuco. Vereador. Até a Lana falou, né, do uniforme, assim, mas eu vejo que acabei não entendi bem o que quis falar, mas aqui foi investido 3 milhões de reais, né, então isso ajuda muito para aquela pessoa que passa por dificuldade, né, que o material é caro, né, então acho que foi um dinheiro bem investido, no meu ponto de vista. Também sobre a luz, na baixa tensão aqui na Palmeirinha, na Vila Verde, né, na Paio Grande, é uma briga bem graúda que foi, né, Gi? Na verdade, nós marcamos várias reuniões com o Rodrigo, da Regional, até o deputado Sebac, que deu uma força, que isso veio uma briga do ano passado, já do primeiro mandato nosso. Né, Valdo? Batiu muito, conseguimos, não conseguimos. Agora liberaram a rede para fazer baixa tensão, né? Eu e o pessoal do município estão executando a obra, aos poucos, né? Mas isso é um grande ganho, uma segurança muito grande, né? Para os moradores. Dos 3 bairros aqui do Paio Grande, que vai ser feito do CEP até a Incubadora e da Palmeirinha. Então, é uma conquista grande. Também eu sempre gosto de fazer umas visitas, né? No fim de semana, eu não vou durante a semana, que às vezes pode interpretar errado. Eu andei sábado passado lá
na região do Tesoura, Cambará. Eu vi lá o serviço que o marido está fazendo, de boa qualidade, bastante volume de serviço. Então, é importante. Também andei até no domingo, lá no Rio das Pedras, fui num bingo lá, já aproveitei fazer uma visita lá, na equipe do Renato Aracheski lá. Também vejo que está executando um bom trabalho. Também um dia desse fui na região da Marta lá também, no Fluviópolis, no Pontilhão lá. Brincadeira, né, Marta? Nossa. O Luciano também fazer um trabalho excelente. O Luciano, eu vejo falar bem dele lá, sabe? Que é bem compreensível, conversa, o que dá, o que não dá, não dá. Se não dá, mas encaminha para a porteira dentro. Então é importante dar informação, né? E ele faz muito isso aqui, ajuda muito quem precisa. Daí, porteira dentro, tem um processo, mas é feito e é executado. Então, parabéns, toda a equipe, e desejamos uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Irineu. Também escuto para fazer uso da palavra para a vereadora Alana Feijó, vereadora. Obrigada, presidente. Só, vereador Irineu, ali, para explicar certinho, acho que o senhor não entendeu, o que eu quis, a sugestão que eu dei foi no material de uso coletivo. Até posso passar para o senhor depois a lista de materiais. Até elogiei na questão do material de uso pessoal, né, que é o caderno, o uniforme. É um dinheiro muito bem investido. Quando se investe em educação, com certeza sempre vai ser um dinheiro muito bem proveitoso para o nosso município. Na questão da iluminação ali, o que eu quis falar também, que além de todo o trabalho que está sendo feito, a gente também teve a satisfação de contribuir, né, com os materiais que ainda serão adquiridos para estar somando com esse trabalho de iluminação que vem sendo feito no nosso município. É importante deixar bem claro, né, que a gente não está criticando a distribuição de materiais e uniformes para os nossos alunos, que isso é importante e, com certeza, tem total apoio da vereadora Alana. Eu quero citar aqui hoje, para deixar registrado, um episódio lamentável que aconteceu com o ex-deputado Bacil. Inclusive, ele já tomou as providências, já registrou o boletim de ocorrência. Ele recebeu uma ligação de uma certa pessoa aqui da nossa região, do telefone pessoal, né, dessa pessoa, ameaçou a integridade física dele e da família, né, fazendo a politicagem de sempre, a pessoa que não ganha no argumento, né, que usa a baixaria para tentar intimidar os outros. O ex-deputado Bacil, que sempre está aí no meio político, correndo atrás pela nossa região, foi um grande líder aqui da região enquanto teve na Assembleia, né, teve o seu mandato interrompido, mas nunca deixou de lutar pelos interesses aqui do nosso município e da região. E eu acho que tem lugar para todos, né? O sol nasceu para todos, a sombra para quem merece, e todo o trabalho tem que ser respeitado, toda a representatividade tem que ser respeitada. É lamentável e eu não poderia deixar de citar aqui para que a população tenha conhecimento também desse fato lamentável que aconteceu. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado, vereadora Alana. Apenas registrar também a presença do senhor Márcio Staniszewski, do senhor ex-vereador, senhor Valdevino Molenda, seja muito bem-vindo, a sua esposa. Passo a palavra à vereadora Agi. Boa noite a todos. Hoje, passando aí para desejar a todos, novamente, um ano de 2026 bem maravilhoso, dizer que nós estaremos dispostos aí a fazer muitos trabalhos, entre eles, não era o assunto assim, mas eu gostaria de dizer à comunidade, vamos citar a Palmeirinha, hoje até falaram no nosso amigo Lucas Silveira lá, que está uma escuridão total, não sei o olhar da pessoa, né, para ligar e falar isso, mas o trabalho está muito bonito, está sendo realizado. Agradecer a equipe do Renilson, né, ele e toda a sua equipe. É o início do trabalho, né? Foi feito um pouco, mas vai ter a continuidade. Lembrando que o projeto dessa parte ali vai até o agroxisto. Como bem lembrado os colegas, essa parte da iluminação não é só ali, vai ter em outros locais, incluindo o Paió Grande e o restante do município. E a população, esses dias estivemos também na Tesoura, o pessoal da comunidade da Divisa, tem alguns trechos lá também que necessitam bastante.
eu sei que é o município inteiro que precisa, né? Claro, mas alguns trechos eles são muito importantes. O pessoal do Faxinal também já entrou em contato e a gente vai correndo atrás para, né? Quanto mais a gente conseguir, é melhor. Então, o nosso agradecimento a todos. Alana, eu como mãe agora, quero falar um pouquinho da lista de material, sabe? É interessante assim a tua fala e coincidiu. Eu, quando chega, assim, quando o Adrianinho, ontem foi pela primeira vez na escola, não foi quinta e sexta, eu até espero para ver o que é certinho que ele vai ganhar. E hoje eu passei, até mandei um recadinho para a diretora. Se aquele material que chegou, que estava na listinha dele, eu tinha que comprar novamente, ou esse material já estava certo. Daí a resposta dela, sim, porque realmente dá como se fosse dobrado. O município dá e daí a gente compra. Mas vários itens daqueles, assim, sabe? Ele já deve ser retirado, assim, né? Então, o que diminui um pouquinho a lista. Não que não seja importante o que você falou, é bem importante. Só que a listinha dele reduziu bastante, sabe? E eu observei, assim, vou contar no meu caso, como mãe. Tipo, uma tinta guache da vida dele voltou impecável, assim, sabe? Então, eu lá em casa faço o aproveitamento do material. Isso não é bom para quem vende, mas lá em casa eu faço isso, desde um pincel, alguma coisa. Então, vai também da mãe olhar certinho ali, mas não que não seja importante, mas só para esclarecer que a minha listinha diminuiu. Eu também quero agradecer a deputada Leandre, que ontem está chegando aí para o município, através do Departamento da Mulher, mais de 75 mil. Colegas que estão aí representando e pedindo aí referente à Secretaria de Turismo e Cultura, nós achamos que é de grande valia para o município uma secretaria. É através de uma secretaria que muitas vezes a gente consegue mais recursos, né? Nós tivemos aí o Departamento da Mulher, que foi tão criticado no ano passado, e é o que eu vinha batendo, que quando se tem alguém, uma direção que trabalhe, que seja responsável por aquele departamento, aquela secretaria ou algo parecido, haverá mais recursos para São Mateus. Claro que o município tem que ficar atento, né? Esse valor dos 75 mil, né, já está a caminho, e claro que agora o pessoal da prefeitura e do executivo tem que fazer a adesão, então tem todo esse cuidado. Mas quando se tem uma secretaria, uma pessoa responsável, é muito bom para vir novos recursos para São Mateus, se trabalhar de maneira correta. Eu acho que era isso. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Também para fazer uso da palavra, a vereadora Jussara Ferraz. Vereadora. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras. Boa noite a todos que se fazem aqui presente. É uma alegria tê-los aqui nessa Casa de Leis. Então, hoje eu estive com o Renato, a gente foi visitar umas comunidades. O Renato é da equipe de obras, das estradas, né? E daí o pessoal, que as estradas estão tão boas que o pessoal está pedindo lombada, né? Mas eu fui conversar com o Aramis, e o Aramis, acho que teve semana passada, acho que o Macuco também participou, né, de uma reunião, e ele me passou uns dados aqui que eu vou ler, que é sobre as lombadas, né, para as estradas rurais, que não pode ter lombadas. Mas foi o que ele me passou, né? Essas medidas corretas e legais para as áreas rurais não pavimentadas. Sinalização vertical de advertência. Conforme o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, a A18, que seria o trânsito de pedestre, a A19, área escolar, e a A36, redução de velocidade. Placas de velocidade máxima regulamentada a R19. É a solução mais utilizada e legal. Então, lombadas em vias rurais não pavimentadas, o que diz a lei. A lombada física é classificada como dispositivo de redução de velocidade e só pode ser instalada em situações muito específicas. A base é legal e a CTB, artigo 94. Qualquer obstáculo livre de circulação só pode ser colocado na via com autorização do órgão ou entidade sobre ela. A resolução do CONTRAN, número 600/2016.
Lombadas não devem ser usadas como solução primária. São permitidas apenas em vias urbanas e pavimentadas. Em regra, não é permitido instalar lombadas, redutores de velocidades em áreas rurais não pavimentadas. E isso tem fundamento técnico e legal no Código de Trânsito Brasileiro e nas resoluções do CONTRAN. Vias rurais não pavimentadas não atendem esses requisitos técnicos, pois sofrem erosão, perdem o formato da lombada, geram risco de acidentes, danificam os veículos, como máquinas agrícolas, criam responsabilidade civil ao poder público, por isso a instalação é considerada irregular. Então, não vai ser feito mais lombada a partir de hoje, ele me passou isso, e sim vai ser colocado sinalização. Aí vai do bom senso de cada um, E eu quero falar para as entidades, da Associação Comercial, Codesamas, a CDL, a IGEMAT, Braspol e Carolinca, que eu também sou a favor da criação da Secretaria de Turismo e Cultura. Boa noite. Obrigado, vereadora. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Eu gostaria, presidente, apenas para contextualizar, quando eu usei o horário da liderança para falar sobre a questão dessa discussão do projeto de lei complementar que vai tratar do novo Código Tributário Municipal. Quando eu fiz referência às comissões, o que eu quero dizer é o seguinte: é claro que nós temos aqui ótimos servidores efetivos e comissionados aqui na Câmara que atendem todos os vereadores, mas eles também têm funções específicas. O que eu quero dizer é o seguinte: nós, vereadores, não temos assessores pessoais, nem o senhor não tem, o que tem é a mesa, tem os assessores, para exercitar os trabalhos da mesa. Por isso, que eu quero dizer é o seguinte: os deputados lá, eles têm o auxílio de várias instituições para votar projeto de lei. Então, para eles, vem já tudo mastigado. Nós, vereadores, temos que correr atrás das coisas aqui. A gente tem que pegar o Código Tributário, tem que ler, tem que fazer pesquisa, tem que conversar. Eu ainda tenho uma vantagem de ter muitos amigos advogados com quem eu posso me socorrer. Por exemplo, eu liguei para um colega meu que é membro da Comissão de Direito Tributário da OAB. Nem todos os colegas vereadores têm esse acesso. Eu tive para pedir e falar para ele: olha, vamos discutir, vamos tentar fazer um texto inovador, analisar, para que a gente realmente seja de referência. É nesse sentido, mas não há o que falar. Todos os assessores aqui da mesa diretiva são sempre extremamente prestativos. Com relação ao ofício que a gente recebeu aqui das instituições, eu também manifesto o meu posicionamento favorável. Acho que é importante, mas a gente ter, desde que tenha um compromisso do Poder Executivo, distinguir alguns cargos em comissão que claramente não estão fazendo um bom trabalho no município. Nós, na Câmara, que no ano passado foi discutido, teve um projeto de lei que foram criados, salvo engano, 9 cargos em comissão, e a promessa era: agora o serviço público vai melhorar, porque vai melhorar a qualidade, e não aconteceu. As reclamações continuam e aumentaram. Os problemas são graves na Secretaria de Saúde, existem problemas sérios na Secretaria de Educação, existem muitos problemas a serem resolvidos. A gente não consegue impedir o êxodo de jovens que têm que procurar emprego fora de São Mateus ainda. Então, se tiver o compromisso do Executivo, eu acho muito importante, Márcio, acho muito importante o posicionamento. Conversaram previamente comigo já, eu acho que tem que ter essa atenção. Nós temos secretarias que realmente... aquela história que cachorro de 2 donos morre de fome e de sede. Então, se tem 2 assuntos muito importantes na mesma secretaria, na mesma pasta, é impossível você cuidar deles da maneira como ele deve. Eu acho que é importante, mas tem que também ter esse compromisso do Executivo, porque, principalmente, a gente tem que dar uma resposta para a sociedade de São Mateus do Sul. A gente não pode continuar a não resolver os problemas da nossa comunidade e apenas ficar criando mais estrutura na administração pública. Então, se tiver esse compromisso do Executivo, eu voto favorável à criação aí da Secretaria de Turismo, que eu sei que vai fazer muito bem ao município, e, claro, desde que tenha um compromisso, que seja uma pessoa extremamente capacitada e consiga realmente fazer esse fomento ao turismo na nossa cidade. Mas eu agradeço mais uma vez a deferência dos colegas. Nós temos nossos pontos de vista divergentes em muitos assuntos, mas é sempre tudo tratado com bastante respeito, bastante educação. Eu acho que é assim que a gente enaltece o trabalho da Câmara Municipal de Vereadores perante toda a comunidade de São Mateus do Sul. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Cássio, com a palavra. Gostaria aqui de
né, saudar a presença do nosso amigo Alexandre, do Leonardo, do Márcio, da Yara, do Idinei, que sempre se faz presente com nós, né? Os visitantes também que estão aí na casa. A Associação Comercial, o Codisamas, o CDL, Gemate, a Brospol e a Carolinca. A gente sabe do empenho, né, de vocês em fazer o nosso município progredir, sempre, né, com o intuito à frente, nunca pensando, né, em tardar nada. Então, contem com o meu apoio. Eu, como empresário, né, vou estar sempre favorável e do lado de vocês. E a gente vê aí o interesse de pessoas que querem realmente, né, que o município progrida. E essa criação dessa secretaria, dessa pasta, é de extrema importância para o nosso município, porque o turismo é um braço muito forte para o nosso município e é uma fonte, né, uma forma da cidade desenvolver realmente, né? A nossa cidade hoje não vem, né, nos últimos tempos, indústria de expressão, realmente não veio. A gente tem que buscar naquilo que a gente tem, né? O nosso Rio Iguaçu, né, a história aí do xisto, a cultura polonesa. Temos que trabalhar nessa área com o apoio de vocês, unido aqui com o Legislativo e com o Executivo. Temos que falar todos a mesma língua. Eu tive em conversa com o Cassiano, da Universal, e ele tem um acervo de material, de projetos, de ideias. Tem uma cartilha que ele até comentou comigo, da gente está acrescentando, né, no nosso ensino fundamental, que traz toda a história, né, a questão da colonização do nosso município, dos pontos turísticos. E eu acredito que influenciando e educando os mais novos que a gente vai ver o progresso lá na frente. Então, a questão da secretaria, conte com o meu apoio. O Wagner realmente falou ali a questão de, né, que tem uma pessoa competente, que seja, né, que observe essas fontes de onde a gente pode tirar, né, proveito para favorecer o município. Se nós tivermos uma pessoa que pense nisso, numa pasta dessa, é 100% viável, isso sem dúvida. Então, parabéns pela atitude de vocês. Uma outra questão, né, eu entendi ali a colocação do Irineu, também a colocação da vereadora Alana, acho que é realmente importante a gente debater esse tipo de assunto, né, só que a gente não pode deixar de enaltecer o trabalho que a nossa Secretaria de Educação vem elaborando. É claro que temos um orçamento maior do que, né, os de outros mandatos, de outros anos. Eu tenho meu filho com 5 anos de idade, está no 5º ano no CEMEI Casuli, e a gente, né, acompanha o dia a dia e realmente a qualidade que está a educação municipal. Claro que vai ter alguma coisa que a gente vai errar, não vamos acertar em tudo, né? E acredito que, da mesma forma, a nossa secretária de Educação. Mas, que nem a vereadora Alana apontou, sempre há pontos para melhorar, realmente. Só aqui parabenizar a nossa secretária de Educação, né? A gente acompanha ali material. Hoje em dia, os alunos recebem tênis, calça, camiseta, blusa, mochila, meia, né? Parte depois, senhor vereador. Beleza. É sobre educação? Sim. Então, pode falar já, que daí eu dou continuidade, que vai estar na outra pauta. Só para lembrar, vereador também aí, e a população, que foi no governo, inclusive aqui do nosso vice-prefeito, né? A secretária era a querida professora Dineia, e nós tivemos no município aí a disponibilidade de material para os alunos, inclusive de livro consumível com a história do município. Então, acho que vale lembrar aqui, e vale lembrar também o trabalho maravilhoso que a professora Dineia realizou também enquanto secretária de Educação. Obrigado, vereadora Marta. Mudando, né, de assunto, a questão da saúde. Hoje eu estava na minha loja de carro lá, apareceu um amigo meu, Toninho, amigo do meu pai também, e ele, alguns meses atrás, retirou, né, 2 tumores de 15 centímetros. Ele me mostrou a cirurgia dele, ele abriu o peito inteiro até o umbigo, só que estava feliz, e estava comentando, falando, Cássio, tem, né, as falhas da saúde, mas num contexto geral, a nossa saúde hoje em dia está... Estou falando do sistema SUS, né?
ele é muito proveitoso para aqueles que realmente, né, o utilizam de forma correta. E nessa, ele comentou também da questão do transporte municipal. E, com certeza, todos vocês aqui, vereadores, em algum momento alguém foi pedir para ver se vocês conseguiriam uma carona ou algo assim, algo que a gente nem pode estar fazendo, e não é certo. Mas eu falo o seguinte, quando, né, e isso semanalmente, as pessoas vêm me pedir esse transporte, a gente acaba, né, tentando orientar para que eles utilizem o nosso ônibus da saúde, certo? Só que tem algumas pessoas que não acatam isso, não aceitam. Eles querem que a gente ali agilize, sei lá, um carro particular ou algo assim. E essa pessoa aí que fez essa cirurgia, ela comentou que foi por diversas vezes com o ônibus, né, com acompanhante, foi super bem tratado e estava, né, falando super bem da questão do SUS também, até brincou que fez uns cálculos, se ele fosse pagar tudo isso, né, particular, né, seria um valor exorbitante, porque questão de quimioterapia, etc. E tal. E aonde que eu quero chegar com isso? Tem muitas pessoas que você vai conversar que você só vai escutar reclamação, falando que a saúde municipal não presta, que o sistema SUS é uma porcaria, que o transporte é ruim, porque talvez não foi buscar lá na porta da casa. Claro que tem pacientes que não tem como, que não conseguem sair, isso é exceção. Mas eu acho que é uma questão também de cultura. E com certeza cada um de vocês, vereadores, aí, o pessoal que ocupa pasta na prefeitura, os funcionários públicos, eles sofrem muito com isso. E, infelizmente, o que nos resta é escutar a dor da pessoa, né? E tentar levar ali ao executivo, ver se consegue alguma melhora. Mesmo a questão da educação, né? Tem bastante reclamação, sempre vai ter. Mas eu acho que, numa média, o município não está tão ruim assim quanto fala, né? Só isso que eu queria deixar aí o meu ponto de vista. Obrigado. Obrigado, vereador. Fazemos, então, o anúncio da próxima sessão ordinária, que será a terceira sessão. Será realizada em dia 24 de fevereiro de 2026, às 18 horas. Daremos, então, aí para apreciação do Pleno o projeto de lei do Executivo 2/2026, em sua segunda discussão e votação. Também do Executivo 3/2026, 4/2026, ambos em segunda discussão e votação. A emenda aditiva número 1 ao projeto de lei complementar do Executivo 8/2025, em discussão e votação única. Projeto de lei complementar do Executivo 8/2025, Código Tributário, em primeira discussão e votação. Requerimentos de destaque ao projeto de lei complementar do Executivo número 8/2025, em discussão e votação única. Projeto de lei complementar do Executivo 1/2026, em sua primeira discussão e votação. Requerimentos e indicações. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.